Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo aqui o nosso pré-jogo, mais um pré-jogo do Campeonato Paulista, Santos e Botafogo de Ribeirão Preto, a nossa estreia em casa, nosso jogo, primeiro jogo da Vila Belmiro desse Campeonato Paulista, recebendo aí o Botafogo, time tradicional lá de Ribeirão. E vamos falar então, né, sobre tudo que pode acontecer nesse jogo. Mas antes, deixe seu like, deixe seu comentário aí. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Chegamos a 320 inscritos. Subindo! Se inscreve aí se você não for inscrito. Dá sua força, é de graça. Não custa nada. E ajuda a gente. E obrigado a todos que estão nos acompanhando. Então, amanhã, 11 da manhã de sábado, um horário bastante incomum, o Santos recebe o Botafogo de Ribeirão Preto, que vem de um empate contra o Santo André. O Botafogo, segundo relatos, jogou bastante recuado nesse jogo. Já vamos falar sobre como isso pode afetar o futebol do Santos. Jogou contra o Santo André e empatou em 0-0. Santo André, que é o time do nosso grupo, é o outro time do nosso grupo, e que aparece em primeiro lugar na colocação do grupo, só que eu acho que é puramente por ordem alfabética. Não sei se tem algum critério como cartão amarelo ou cartão vermelho, mas eles tiveram o mesmo 0-0 que a gente, só que na ordem alfabética eles ficam na frente. Então o Santos está em segundo no grupo, porque os outros dois times, que são o Bragantino e a Ponte Preta, acabaram sendo derrotados. Problema deles, enfim. Mas o Santos empatou e aparece aí junto com o Santo André nas primeiras colocações do grupo, aí na zona de classificação do grupo. Certo? Então, pelo que consta, o Botafogo jogou bastante recuado em casa. Então, é de se esperar que o Botafogo venha bastante retrancado também para jogar contra o Santos na Vila, um procedimento bastante comum aí das equipes. E isso faz a gente lembrar de jogos como Sport, Juventude no ano passado, em que os times vieram jogar bastante fechados e o Santos teve bastante dificuldade contra essas equipes. E acabou sendo... Era mais o time do Diniz, né? Principalmente foram 2 jogos em casa, se eu não me engano. E fazer aquela troca de passe rondando a área que não dava em nada. E aí é uma questão que começa a ser um pouco preocupante, porque o treinador Fábio Carille ele conseguiu o teste negativo, assim, testou negativo já, mas pelo protocolo da Federação Paulista ele ainda tem que seguir em isolamento. Então a previsão é que ele volte a comandar o time na quarta-feira contra o Corinthians. E aí nós temos de novo o Leandro Silva, o auxiliar dele, como o comandante do time no sábado. E vem à tona todas as críticas que foram feitas ao trabalho dele e a maneira como ele dirigiu o time na quarta-feira contra a Inter de Limeira. Demorando muito para fazer as substituições e mantendo o time daquele esquema de 3 zagueiros, enfim. E não colocando o Ângelo, colocando só nos acréscimos dos acréscimos. E contra um time que deve vir retrancado, talvez o Santos possivelmente vai ter as mesmas dificuldades, até porque não tem ainda uma formação ideal do meio de campo, principalmente pelo fato do Pirani ter sido expulso no jogo passado. Então aí um jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto que acaba ganhando uma importância maior por ser um jogo antes do clássico e depois de um jogo ruim contra a Inter de Limeira, resultado mais ou menos, mas o jogo em si foi muito ruim. Acaba sendo muito importante o Santos conseguir uma atuação melhor e um resultado melhor contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Para esse jogo, e aí pensando nessa ausência do Pirani, as possibilidades do Santos são um pouco maiores, considerando as voltas de Felipe Jonathan e Kaique. Eu não li assim exatamente, mas do que eu pude ver, ambos já voltaram aos treinamentos com o grupo. Dessa forma, eu suponho que eles serão relacionados para a partida. E além deles, o Léo Batistão, que tinha sofrido foi um trauma, né? Acho que uma pancada, e desfalcou o time na quarta-feira. A princípio, segundo consta também, vai ficar no banco.
O Sandri ainda não volta e o Ricardo Goulart ainda não teve, aparentemente, assim, fiquei esperando até agora para fazer o vídeo, porque disse que tinha que ser inscrito até as 5 da tarde. Não foi noticiado nada, então eu imagino que ele continue fora, o Ricardo Goulart não tenha conseguido a sua documentação, e aí deve estrear só contra o Corinthians, uma fogueira, jogo tenso lá em Itaquera. Então, para ter essa tranquilidade, é muito importante que o Santos ganhe neste sábado. Com toda essa conjuntura, sem Pirani, sem Sandri, sem Ricardo Goulart, a gente começa a pensar nas possibilidades de fazer esse meio de campo funcionar. Considerando todos os fatores envolvidos, a minha grande preocupação se chama Marcos Guilherme. Por quê? Porque eu não acho ele assim um jogador tão eficiente quanto nós precisaríamos. Né? E deixa eu só dar uma procuradinha aqui. E eu admiro muito o esforço dele, eu acho que ele é um cara que corre muito, ele se entrega muito, mas ele não é exatamente esse jogador que vai ser um grande diferencial, principalmente contra um time retrancado, assim como deve ser o Botafogo. Então, pensando nas opções que nós temos e no que poderia ser feito, eu colocaria o Ângelo, mas eu acho que o Marcos Guilherme não sai. E daí, o meu palpite para a escalação inicial deve ser João Paulo, Velasquez, Luiz Felipe e Eduardo Bauerman. Eu acho que isso não vai mudar. Eu não achei que o trio de zaga foi mal contra a Inter, só porque eles não têm tanta saída de bola mesmo, então acaba não sendo aquela nenhum. Não é um Kaique, não é um Lucas Veríssimo que vai conseguir armar essa jogada, um Luan Pérez que até chegava no ataque, mas enfim, eu acho que foi uma zaga com suas falhas, mas enfim, deve continuar até para ter ritmo de jogo. E aí esse meio de campo vai depender muito se o Marcos Guilherme vai continuar no time, eu acho que sim, e em que posição, e eu acho que de atacante. Então meu palpite é Madison segue na ala, Lucas Braga segue na outra. Eu acho que o Camacho também vai seguir. Zanocelo e Felipe Jonathan. Eu acho que Felipe Jonathan, em estando bem, vai ser titular. Caso ele não esteja, a minha aposta é o Bruno Oliveira, porque ele entrou muito bem no jogo contra a Inter, acabou tendo a maior chance do Santos, a chance de maior perigo, que foi aquela bola na trave. E eu acho que eles vão continuar segurando o Ângelo. Então ficaria João Paulo, Velasquez, Luiz Felipe, Eduardo Bauerman, Madison, Camacho, Zanocelo, Felipe Jonathan e Lucas Braga, Marcos Guilherme e Marcos Leonardo. Eu colocaria o Ângelo no lugar do Marcos Guilherme. E aí poderia deixar desse jeito, Camacho, Zanocelo e Felipe Jonathan. Eu não gostei muito do Camacho, mas não tem muitas outras opções, né? Se você considerar três zagueiros, num 3-5-2, colocar o Ivonei ou o Balieiro não faria tanta diferença. Talvez o Jobson. Poderia colocar Jobson, Zanocelo e Felipe Jonathan. Mas não acho que vai ser o que vai acontecer. Talvez durante o jogo sim, mas eu imagino que o Camacho siga de titular. Uma outra opção, caso o Felipe Jonathan ainda não esteja em condições, é o Bruno Oliveira. Como eu já disse, jogou bem no último jogo, entrou bem contra a Inter de Limeira, e aí poderia... Bom, o Carille ou o Cuquinha poderiam ser mais ousados, né? Colocar o Zanocelo de primeiro volante, e aí Felipe Jonathan e Bruno Oliveira, eu acharia bastante interessante, particularmente. Ou Camacho, Zanocelo e Bruno Oliveira e o Felipe Jonathan entrando no decorrer da partida. Acho que são essas as opções. Bom, e ainda tem a possibilidade do Ângelo se titular com o Marcos Guilherme ser a meia. Mas essa eu acho bem mais improvável. E é que o Marcos Guilherme já jogou em tanta posição nesse time, ele não sai desse time. Eu imagino que ele possa se encaixar em diversas formas. Até, sei lá, tirar o Madison e colocar ele de ala. Mas a minha aposta pro time, não é o que eu faria, mas a minha aposta pro time é esse mesmo. João Paulo, Velasquez, Luiz Felipe, Bauerman, Madison, Camacho, Zanocelo e Felipe Jonathan ou Bruno Oliveira, mais um dos dois, Marcos Guilherme e Marcos Leonardo, e Ângelo de novo começando no banco.
as trocas no jogo. E a questão das trocas é a outra coisa que me preocupa. Porque se o Botafogo entrar recuado e o Santos começar a fazer aquela troca de passe em volta da área, se for, em sendo o Cuquinha outra vez o treinador, me dá medo dele demorar de novo para trocar, né? Colocar o Ângelo só aos 40 do segundo tempo, enfim, não trocar no intervalo, com o time não sendo eficiente. Então isso me preocupa um pouco. Eu espero que ele seja um pouco mais ágil nesse sentido. Pelo menos, sei lá, cara, ele mandar um WhatsApp aí e falar: não, meu amigo, isso não tá funcionando. Coloca o Ângelo aí, não deixa o Marcos Guilherme em campo, não. Mas, a julgar pelo que aconteceu no jogo contra a Inter de Limeira, não vejo isso acontecendo. Então, estou assim me preparando psicologicamente para sofrer e me entediar um pouco nesse jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Sábado, às 11 horas da manhã, na Vila Belmiro, transmissões do Premier e do Paulistão Play. Então são dois sistemas aí de pay-per-view, não vai ter transmissão de TV aberta, nem de TV fechada. Então, já falei no outro vídeo sobre como essa segmentação acaba prejudicando o torcedor. E acaba aí que nós temos um jogo que você teria que ter mais um sistema de assinatura pago para poder assistir, a menos que você tenha aí alguma maneira levemente contraventora alternativa de assistir. Mas em não tendo, você vai eventualmente ter que pagar um mês inteiro para assistir um jogo só, já que esse é o único jogo que só vai ter a transmissão desses dois serviços. Pelo menos desses primeiros 6, né? Ainda não saiu o calendário das outras transmissões. De qualquer forma, então, sábado, 11 da manhã, Vila Belmiro. Diziam que a previsão era de chuva, eu espero que não chova, apesar que desse chover não é tão quente, mas enfim, chuva é gramado pesado, enfim, não queria. Santos e Botafogo de Ribeirão Preto, transmissões do Premier e do Paulistão Play. Que seja um bom jogo, precisamos aí de uma vitória, até porque essa semana foi difícil, né? Ela começou tão promissora, a gente fez um vídeo até falando de como estávamos otimistas com as possibilidades do Santos nesse começo da temporada, e aí já teve a final da Copinha, teve esse jogo ruim contra a Inter, teve essa saída conturbada do Marinho, então precisávamos aí de uma vitória, até para não jogar muita pressão na estreia do Goulart contra o Corinthians na quarta-feira, que vai ser uma pauleira. O jogo lá é sempre difícil e tal, mas um passo de cada vez. Primeiro, o Botafogo de Ribeirão Preto. Certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos que assistiram aí. Cuide sempre, deixe seu like, deixe seu comentário, diga aí o seu palpite de escalação, o seu palpite para o jogo contra o Botafogo. Compartilhe, se inscreve no canal e pra cima deles. Abraço!